traz as informações da equipe de Carlo Ancelotti. Chega mais, Duda! Oi, Rizek, muito boa noite para você, para o Filipão, para o Felipe Melo, para o Eric, para todos que nos acompanham no Seleção Copa. Nesse momento a gente também está em Manhattan, Nova York, mas agora há pouco a gente estava lá em Nova Jersey, né, estado que está concentrando aí tanto o hotel quanto o centro de treinamento da Seleção Brasileira. E hoje pela manhã a imprensa pôde acompanhar pela primeira vez em um treino parcialmente aberto o Neymar em campo. Ele tinha ido ontem a campo, ainda fazendo exercícios de tênis e depois de chuteira, mais uns exercícios muito iniciais. E hoje, logo quando a gente chegou, claro que a expectativa era para vê-lo em campo, já que ele já tinha ido ontem. Assim que ele chegou, ele brincou com a imprensa, viu? Ele saiu ali da sala de academia, fisioterapia, do centro de treinamento do Columbia Park e perguntou para a imprensa, estavam com saudades? Aí ele foi andando até o campo e lá ele se reuniu, né, com todos os colegas e também com Carlo Ancelotti, que deu uma palavrinha. Assim que Carlo Ancelotti terminou de falar, todos os companheiros aplaudiram Neymar e fizeram um corredor polonês, né, que o Ancelotti já tinha passado no aniversário dele, agora o Neymar passou, já que ele está voltando de lesão. Neymar, que primeiro fez um trabalho de aquecimento com o grupo, brincou também de bobinho ali, né, fazendo um começo de atividade com todo o grupo, de chuteira, com a bola, tudo normalmente, mas ainda é um primeiro passo, né? Porque depois dessa atividade, o Neymar foi junto com o preparador físico fazer atividades individuais, separadas. A gente vai precisar também continuar acompanhando o Neymar dia a dia, mas o que a gente tem agora é que o Neymar não vai para o jogo contra o Haiti, ele vai viajar para Filadélfia amanhã com toda a equipe, mas vai ser igual ao jogo contra Marrocos, que ele fica no banco de reservas com roupa de staff, né, de passeio, com colete e não relacionado para a partida. A expectativa é que ele seja relacionado para a partida contra a Escócia e ganhe alguns minutos para chegar mais preparado e com ritmo de jogo no mata-mata. Agora, falando um pouquinho do treino, a gente tem uma imagem do Leandro Pacheco, nosso cinegrafista aqui da Globo, para mostrar para vocês. Quando a imprensa estava tendo acesso ali aos 15 minutos, o Leandro pegou a prancheta do Carlo Ancelotti. Quem mostrou essa prancheta para os jogadores foi o David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti e auxiliar técnico da Seleção Brasileira. E a gente não consegue dizer exatamente, né, o que eles estavam trabalhando ali, mas deu para ver um sistema de 4-2-4. Então dá para a gente pensar que Carlo Ancelotti está preparando o time contra o Haiti com a volta de um atacante. Hoje, no início do treino, o Carlo Ancelotti montou um time. Vale a gente contextualizar que o Ancelotti ele tem testado muita gente e é difícil cravar uma escalação, porque o próprio treinador só decide e fala para os jogadores na preleção, no hotel, antes de sair para o estádio, então horas antes da partida. Mas eu vou passar esse time inicial que ele treinou para vocês terem uma ideia. Não é a provável escalação, não é nada disso, mas para a gente ter uma ideia do que ele está testando, tá? Os jogadores de linha ali, Danilo na direita, aí Marquinhos e Léo Pereira na zaga, né? Pela esquerda, Douglas Santos. O meio de campo com Fabinho, e não Casimiro, e Bruno Guimarães. E lá na frente, o Vini Júnior, o Luiz Henrique, o Martinelli e o Igor Thiago. Então, foi isso que ele testou no começo do treino, mas provavelmente quando fechou para a imprensa ele fez outros testes, né? E aí, por isso que a gente diz que é tão difícil cravar o que Carlo Ancelotti fará contra o Haiti. Agora falando um pouquinho sobre a coletiva do Danilo. Hoje, depois do treino, o Danilo, né, lateral direito, zagueiro, deu uma entrevista coletiva para a imprensa e a gente sabe que pode esperar muito de coletivas do Danilo, porque ele sempre entrega muito, fala muito, muito claro com a imprensa. E mais uma vez foi uma ótima entrevista coletiva. Outro ponto que o Danilo falou também foi sobre a escalação, né? Porque depois do jogo contra o Marrocos ele fala, né, dá uma entrevista dizendo que não tem titulares e reservas e hoje ele se corrige, vamos dizer assim. Ele disse que o Brasil tem 70% ou 80% de confirmação da escalação contra o Haiti, mas sempre 3 ou 4 jogadores são mudados, né? Mudam ali pelo Carlo Ancelotti nos dias antes da partida. Então essa é a expectativa, tá, Rizek? Amanhã o Brasil treina pela manhã, depois viaja para Filadélfia e aí já no estádio da Filadélfia tem entrevista coletiva com Carlo Ancelotti e mais um jogador a definir, Rizek. Obrigado, Duda. Grande abraço para você. Vamos debater suas informações aqui no Seleção Copa. Filipão, a vida do técnico é fazer escolhas e depois responder por elas. E eu fico imaginando o dilema do italiano. Dirigiu o Brasil em 13 jogos. É pouco você comparar com trabalhos mais longevos dessa Copa. Apostou, tentou uma ideia lá com os 4 atacantes, por ele denominados assim. Aparentemente não ficou satisfeito, tentou mudar.
colocou o Igor Thiago nos 2 últimos jogos, amistoso com o Egito, amistoso com o Marrocos. Ninguém gostou da atuação dele, nem da seleção jogando assim. E aí o dilema se coloca à mesa. Insiste numa ideia de jogo que ele usou 2 vezes, já troca para o próximo jogo. Ele está em busca de um time ideal, mas está cheio de dilema também. Insiste, troca. Como é que está a cabeça do técnico nesse momento, na sua opinião? Eu não sei como é que pode estar a cabeça do Ancelotti. Como estaria a sua? Eu estaria em dúvida o que é que eu iria fazer. O que é que seria o melhor para o meu time. Porque esse jogo nós sabemos que pode definir uma situação para o resto do campeonato importante. Será que eu coloco este jogador? Será que eu tenho esta formação de equipe que vai me dar consistência para aquilo que eu pretendo? Não sei. Eu sinceramente, eu não sei o que é que o Ancelotti está pensando nesse momento, o que é que ele vai fazer amanhã. E só não sobra tempo para poupar ninguém. Eu te garanto que não sobra tempo para imaginar que eu vou tirar o Felipe Melo, o João, o Pedro para segurar o próximo jogo. Não tem próximo jogo. O próximo jogo é esse. Então, porque uma coisa é a Espanha jogar mal, já tendo um sistema de jogo consagrado, campeão da Eurocopa. Jogou mal um jogo, ele não vai mudar tudo. A outra é o Brasil, que em nenhum momento nesse ciclo, seja com o Ancelotti, com o Dorival, com o Diniz, com o Ramon, em nenhum momento o Brasil teve uma sequência de jogos confiáveis. Então a gente está buscando um time para jogar bem na Copa, porque a gente não tem nenhuma memória assim, nesses 4 anos. Não, desse jeito funcionou bem aqui, certo? Mas foi contratado um treinador que saiu um dos melhores do mundo para isso. Foi para isso que ele foi contratado. Tanto se falava, brasileiro, não, mas aí tem que trazer um de fora. Aí trouxe um dos melhores do mundo. Então cabe a ele realmente acabar com as dúvidas e fazer com que esse Brasil jogue futebol. A gente vai cobrar de quem? Temos que cobrar do maior treinador do mundo. É o maior treinador do mundo na hora do oba-oba e também é o maior treinador do mundo na hora que a gente tem que cobrar. Tá devendo para você? Para mim, não tem as dúvidas de que tá devendo. Me incomoda também a gente chegar no segundo jogo da Copa com muita dúvida. Isso me incomoda. Incomoda também. A gente tem aqui do lado um treinador que assumiu no meio do caos, a gente esquece, porque já tem 24 anos, e chegou à Copa do Mundo com um time. O Brasil tinha um monte de estrela, mas ele teve que tomar decisões difíceis, como não levar o Romário também. Bancou jogadores que estavam fisicamente em xeque, Rivaldo e Ronaldo, e se apresentou com um time. Eu acho que a gente não ter um time no segundo jogo da Copa do Mundo, isso me deixa preocupado. E acho que é um ponto de crítica, assim, ao trabalho do Ancelotti. Ele não teve tanto tempo, mas ele teve 13 jogos. Foram 13 jogos para chegar a um time, e não chegou ainda. A gente está indo para o segundo jogo contra o Haiti, como o Felipão falou. É um jogo que não dá para pensar na Escócia, tem que ganhar do Haiti, e, se possível, com um saldo de gols razoável para poder ser o primeiro lugar do grupo. E até agora a gente não sabe se o atacante vai ser o Hendrick, se vai ser o Igor Thiago, se vai ser o Matheus Cunha, que era o titular quase que absoluto dele, super elogiado por ele em várias entrevistas coletivas. O Rafinha agora, que era um jogador também que ele põe entre top 3 do mundo, está ameaçado de ser barrado pelas informações da Duda. Mas você acha que o Rafinha sairia do time? Não, eu não sei. Eu tô seguindo as informações que a gente tem. Mas que tem uma outra coisa então, também. Só concluindo, Felipe. Então, eu acho que a gente hoje vive um momento de dúvidas que não deveria viver. Mudar a escalação aqui, um jogo ou outro, uma posição aqui, de acordo com o adversário, eu acho que faz parte. Agora, ter dúvidas, isso para mim é preocupante. É exatamente isso. É o que você está falando. Faltar convicção, você tira a confiança do atleta. Só tava assim, o treinador tá sem convicção, pô. Então, assim, eu concordo com o Eric 1000%. Você trocar o jogador, dependendo do jogo, você tira um, coloca outro, mas você tem... A Argentina é prova viva. Vou bater sempre na tecla da Argentina quando ela perdeu o jogo. Quando a Argentina perdeu o jogo para a Arábia. Você viu que era um treinador que tinha suas convicções, era certo daquilo que ele pensava, trocou algumas peças, que é normal trocar, e a Argentina foi bater o campeão. Então, assim, o que não pode é o treinador ter dúvidas e não entender qual é a forma que eu vou jogar, se eu vou jogar hoje no 4-3-3, no 4-4-2, no 5, não importa. Mas ele tem que ter a convicção dele e passar essa convicção para os atletas. Agora, não tem jeito, porque é o maior treinador. É natural que ele queira até
mudar o time de acordo com os adversários, como fez o Scaloni. Espelhou o time de um jeito com a Croácia, de outro contra a Holanda. Só que o Scaloni já tinha vários jeitos testados de jogar e o time vinha bem. O que me assusta é que ao longo desse ciclo, em nenhum momento o Brasil teve uma sequência positiva, teve alguns lampejos, e a gente chega para essa Copa do Mundo com nenhum modelo tendo sido testado e aprovado. Exatamente. Isso que é o preocupante. Eu concordo com vocês sobre isso aí. Inclusive, foi até uma bola fora minha quando eu falei essa situação de que o Brasil está no mesmo nível da Argentina. Foi um erro meu. E eu pensando assim, em termos de atletas, de material humano, o Brasil tem. O Brasil está no mesmo nível. Tem grandes jogadores. Mas o Brasil não tem uma ideia de jogo. E a Argentina vem com uma ideia de jogo clara já tem muito tempo. Pô, Pete, a gente estreou na Copa do Mundo com uma defesa que nunca tinha jogado junto. Perfeito. Alisson, Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Perfeito. Cara. Isso pra mim é quase que inadmissível. Você entrar em campo numa estreia de Copa do Mundo com uma defesa que foi apresentada quase que no vestiário, prazer, eu sou o Felipão, eu sou o Eric, eu vou marcar assim, eu vou marcar assado. Cara, isso pra mim foi... Quantos assim, jogos o Igor Thiago tinha virado titular? Exatamente. O Igor, a história dele é a seguinte, ele é convocado na última data FIFA antes da chamada final. Foi reserva nos 2 jogos contra a França e Croácia. 22 minutos, 65 minutos contra a Croácia. É titular, aí contra o Panamá entrou no segundo tempo, é titular contra o Egito e foi o plano A para a Copa do Mundo. Claramente, era o Ancelotti. Cara, tô sem time, vou tentar algo diferente aqui. Eu não gostei do time com o Igor Thiago, acho que nem individualmente nem coletivamente, para mim não funcionou. E aí contra o Haiti, eu não tô preocupado de ganhar o jogo com o Haiti, porque se preocupar de ganhar o jogo com o Haiti, não precisamos nem estar aqui, certo? O que eu tô preocupado, eu gostaria de ver um avanço, assim, de ver um time mais consistente, de ver uma evolução, e eu não sei se para isso ele vai trocar peças, vai insistir mais no modelo de jogo que ele usou contra Marrocos. Fato é que a gente tá no momento ainda procurando uma maneira de jogar que em nenhum momento nesses 4 anos apareceu. E você pode ter certeza que o próprio atleta, ele também tem essa confusão mental. O próprio atleta, ele pensa, cara, a gente tem que entender, ter uma ideia de jogo, ter um desenho tático claro de jogo, a gente tem que saber se comportar dentro de campo, a gente tem que evoluir, porque a gente precisa ganhar uma Copa do Mundo, e para isso nós precisamos evoluir. Eu não tenho dúvida de que eles têm claro na cabeça que o próximo jogo é essencial para você evoluir e ganhar confiança. E até a situação do Neymar, eu acho que ganha um peso nesse sentido, porque uma coisa é o Neymar com muitas limitações físicas, né? Ele tá 1 mês sem jogar futebol, tá voltando a treinar aos poucos. Uma coisa é o Neymar, cereja do bolo, para entrar assim num time já ajustado, alguns minutos nesse momento. A outra é a gente olhar pro Brasil na situação que tá e o Neymar ganhar assim, virar esperança, com tantas limitações físicas nesse momento e sem condição, na minha opinião, nesse momento, de ser o cara que vai mudar o Brasil. Acho até injusto com ele. Exato. Você tem uma ideia de jogo? Exatamente. Eu concordo com vocês. Você tendo uma ideia de jogo vai ajudar até o Neymar a performar. Porque senão, como é que faz? Ô Felipe, uma coisa eu digo, por mim, tá? Eu não trocaria por questões físicas. A preservar para futuro. O meu futuro é sexta-feira. Se eu vou trocar, é porque eu tenho na minha ideia que aquilo eu vou fazer um ajuste para o próximo jogo já melhorar mais ainda e estar em condições. Todo mundo preocupado aqui. Eu noto o semblante, o tom de preocupação dos três e é o meu também.